Oi, Nilza, Fernanda. E aí, pastor? E aí? E agora me explica que eu consegui entrar com o meu sem querer. É o mundo acabando. Você sabe que pode ser o meu problema? Ah, bom, aí pode. Troquei o telefone, né? Meu telefone não queria conversar comigo. Entendi. Me deu até lero o bandido do telefone. Então vai Com, ver que tu que tinha me bloqueado. talvez, eu não sei. Eu sei que eu vou no veterinário na segunda-feira para consertar a mão. Um problema de idade, deve ser, né? Entendi. Tá Que é quente negócio aí, de é? ficar. Hã? Quente aí. Calor? Aqui, comparado com aí, tá sempre, né? Aqui tá, acho que agora tá 19 graus lá fora. Entendi. Mas eu estava em Rio Verde hoje de manhã, lá estava 15. Então lá tava Então, nevando. não, lá é frio, né? Lá normalmente é frio. Rio Verde, Jataí é frio. Sim, Chega 10, 12. É um lugar mais frio mesmo. Agora, sim. Uberlândia, que era fria, né? Ultimamente está bem quentinho, né? Tá E aí tá preparado frio. hoje aí com a internet? É, tava internet de casa, né? A internet do hotel na semana passada estava muito ruim. Sim. Mas é bom Bom, lá, a vamos de novo, televisão. né? Vamos de novo. Hã? Jesus não voltou ainda, dá tempo. Exatamente, né? Boa Tá? noite, galera que já entrou aí. Deus abençoe vocês. Faz um favor aí, quem já entrou. Manda o contato pra galera. Dá uma chamada na turma que não entrou lá para mim, por favor, bota nos grupos. Vai começar a reunião já. E aí a gente espalha lá para o resto da galera. Vamos convidar o pessoal. Boa noite, Meire, paz de Cristo. Manda para a galera então quem entrou, um convite. Manda lá nos outros grupos e vamos fazer uma oração então. Cadê a dona Carla? Tá aí? Tá comendo aqui do lado. Amor, lá, põe no Tem prato. que terminar de mastigar então para poder fazer a oração. Viu? Eu falei para ela que ela ia fazer oração, ela falou assim, Tá o quê? é, ela tá com fome. Tá, põe aqui, vem cá, vem comendo mesmo, chega aqui, pronto. Eles não passou, eu fome mesmo. É que eu Tá cheguei de bom. viagem, ela estava correndo também, o de hoje foi engraçado. Graças a Deus, tá ótimo, né? Boa É. noite, Helenice, paz de Cristo. Vamos Oi, orar então Helenice, junto com a Carla aí. Ela só vai terminar de comer ali o churrasco que ela está comendo essa hora da noite. vai orar E a mastigando, quer carne nem deve estar saber. dura pelo jeito, pelo tanto que ela está mastigando, ela está comendo uma coisa dura. Acho que é Não, rabanete. ela fez misto, tá comendo misto. Pastor, misto. Aqui em Eu sou Minas Gerais, especialista em misto. aqui em Minas Gerais, misto é tomate, presunto e queijo e pão, só. Não é possível, né? Então tá bom. Se tem Mas comida para comer, tá bom. tá ótimo. Deus abençoe aí, Carla. Vamos lá então. Amém, pastor. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Pedimos que o Senhor nos abençoe e derrame sobre nós o teu Espírito Santo. Que essa palavra seja para exortação, para consolo, para ensino e para alegria também, Senhor Deus. O Senhor compartilhe conosco os seus planos, o seu propósito, a sua sabedoria. Amém. E peço que o Verdade. Senhor unja o Natan, Pai, para que ele faça somente a tua verdade. E que os nossos olhos do entendimento estejam abertos para receber a tua verdade, Pai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, Carla. Agora sim, Amém. ó, Natan. Vamos ver como é que eles fazem para sair, né? Não, agora eu já sei. Ó, tchau, hasta la vista, bye bye. Vamos ver. Foi. Bom, acho que foi agora, né? Deu certo. A gente vai fazer um puxadinho da semana passada, que a gente teve muitos problemas com a internet, e esse assunto que a gente está falando é um assunto, assim, eu acho ele muito importante a gente falar, porque, só um minutinho, essa porta, melhor. Porque a gente fala em igrejês, quando a gente está na igreja, a gente conversa sobre muita coisa, usa muito termo. Vou dar um exemplo, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. A gente fala muito, ó, estar cheio do Espírito, né?
a gente fala de enchei-vos do Espírito, e muitas vezes a gente não sabe direitinho do que a gente está falando. Então, quando a gente está estudando o livro de Gênesis, essas coisas todas são contadas desde o primeiro momento no livro de Gênesis. E na semana passada, a gente falou, e assim, eu vou repetir porque a semana passada foi muito conturbada, foi uma bagunça mesmo de internet. E tinha uma coisa muito importante a gente para falar, que antes de Deus dar a palavra, dizendo, no princípio, antes de Deus falar assim, faça-se a luz, antes dele falar isso, a palavra de Deus fala que já existia uma coisa acontecendo. Já tinha coisa acontecendo antes da criação. Porque João, quando fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus, ele está falando de Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio de todas as coisas. Então o que acontece? Antes que Deus falasse, haja luz, antes dele criar o primeiro átomo, o primeiro ponto, Jesus, Deus e o Espírito Santo já estavam juntos, planejando como que seria tudo, a eternidade. Planejando e fazendo promessas uns para os outros. A Bíblia fala que tinham promessas sendo feitas a respeito de você. Fala que ele nos amou ainda antes da fundação do mundo. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 20, fala assim que, na verdade, em outro tempo, falando de Jesus, né? Ele começa falando assim, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo, e se invocais o Pai, que não faz acepção de pessoas, durante o tempo que você estiver na terra, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que você foi resgatado, mas você foi resgatado com o precioso sangue de Cristo, com o sangue de Jesus, que é aquele que estava lá antes da criação, antes de começar o livro de Gênesis, ele estava lá fazendo promessa a seu respeito, dizendo que o qual, na verdade, outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas foi manifestado depois nesses últimos dias. E lá em João 17, ele fala assim, Pai, João 17, versículo 24, ele fala, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também estejam comigo para que veja a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então você vê que antes que Deus falasse, haja luz, já tinha amor, já tinha relacionamento, já tinha toda uma história acontecendo. Amor, relacionamento, comunicação, isso aconteceu antes que Deus dissesse, haja luz. Tá? E continuando o texto, você vai ver que em tudo quanto é lugar, lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, fala também que ele elegeu você antes da fundação do mundo, para que fôssemos separados e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, você vê que antes de fazer qualquer coisa, existia o amor, porque no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e Deus é amor. Então, assim, antes de começar tudo, já tinha uma história. E quando a gente fala a respeito do livro de Gênesis, a gente nem sempre presta atenção nisso. Porque você lê o livro de Gênesis meio como uma coisa um pouco mais... Muita gente acha que aquilo ali é uma historinha que contaram para explicar como é que foi, né? Tipo assim, uma invenção, uma lenda, não. O livro de Gênesis, ele conta o que aconteceu. E a gente fazendo... Assim, eu tenho procurado falar muito a respeito de conceito, tá? Então, a gente fala assim que a Bíblia, ela é composta dos livros inspirados por Deus, né? E quando a gente fala de inspirado, parece assim que Deus deu uma ideia, o cara foi lá e escreveu. Olha, não é assim. Não é assim. Tem duas coisas muito importantes sobre isso. Primeiro que os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, a cultura judaica, né, eles chamam isso aí de Torá. Eles falam que isso aí não foi nem inspirado por Deus, ele foi
ditado por Deus, letra por letra para Moisés. Porque Moisés nem sabia o que aconteceu. Ele está contando de uma coisa lá de trás e que Deus contou para ele, e ele escreveu. Então, os judeus, eles acreditam que não é nem o caso de inspiração, é de que Deus ditou letra por letra. E quando a gente faz referência aos outros livros da Bíblia, ao conjunto de livros da Bíblia, os 66 livros, e são só 66, tá? Por que são 66? O que a gente chama de livros inspirados? É porque, se você for verificar, à medida que você for lendo livro, qualquer um deles, inclusive o livro de Esther, que não cita a palavra Deus, tá? Você vai ver que a trama, o tecido do livro, ele é idêntico em toda a Bíblia. Se você pegar o livro de Revelações, livro de Apocalipse, pegar o livro de João, pegar o livro do profeta Jonas, qualquer um deles que você pegar, você vai ver que a trama, o conceito, quando fala de Deus, é o mesmo Deus, é o mesmo caráter, é o mesmo desempenho, são as mesmas ações por todo o livro. No livro de Reis, você vai ver a mesma coisa, a mesma trama, o mesmo Deus, que afirma sempre, eu sou Deus, e diante de mim não há outro. E você vai ver nos profetas, que a gente chama de profetas maiores, mas é porque o livro é maior. Na verdade, não tem tamanho, o profeta é maior, outro é menor. Tá? Mas o livro é grande, então é o profeta maior. Então, você vê Isaías falando, eu sou Deus. Você vê Ezequiel falando, eu sou Deus. Ezequiel ainda é mais pirotécnico, né? É cheio de fogo de artifício, porque tem quase um disco voador aparecendo lá. 4 seres debaixo de um lugar que é o trono de Deus, e Deus sentado no trono, e raios, e zigue-zagues, e trovões, e aquele negócio todo acontecendo no livro de Ezequiel, e é o mesmo Deus, que aparece para Elias, lá na montanha, em que Elias chega e vê um terremoto e não viu Deus no terremoto, e viu um vento forte, uma tempestade, ribanceira caindo, a hora que vem um vento tranquilo, uma brisa suave, Deus estava na brisa suave. Mas é o mesmo Deus que aparece na brisa suave, é o mesmo Deus que aparece no livro de Ezequiel, com fogo caindo de tudo quanto é lado, é o mesmo Deus do livro de Apocalipse. Você vai ver que quando você lê, a textura desses livros, elas são idênticas. E aqueles livros que são considerados como apócrifos, sabe? Porque não dá para estar na Bíblia mesmo, não. O livro de Macabeus, ele tem louvor ao suicídio, que é uma coisa que não combina com a trama, né? Porque Macabeus, uma determinada hora lá, ele fala assim, para eu não cair na mão dos meus inimigos, eu vou me matar. Ele corta a barriga e morre, né? Lá no livro de Judite mata um rei, e a palavra de Deus fala assim, que você não levanta a mão contra o ungido de Deus. Não estou falando que o ungido de Deus é esses profetas, esses apóstolos que tem por aí, não. O ungido de Deus é outra coisa. O ungido de Deus, ele é ungido mesmo. Então, e aí não combina. E aí quando você vai mais longe, pega o livro de Enoque, o pessoal gosta de falar do livro de Enoque. Tem gente que prega. Eu estou lendo um livro muito doido, em que o cara é cristão, e lá pelas tantas ele enveredou por citar o livro de Enoque. Olha, o livro de Enoque não serve de base. Ele fala de um tipo de associação que Deus chama de abominação. O cara conversando com anjos, negociando com anjos, aquilo lá não tem jeito, que nem está na Bíblia, não é à toa. A gente considera que é a Bíblia. É só a Bíblia que a gente considera. O resto tudo é invenção de moda. E o livro de Gênesis, ele não é uma historinha. Ele é a história da criação. E a gente veio, na semana passada, a gente veio falando a respeito de como que Deus criou o céu. A partir do quê? Do nada. Não venha com essa de que tinha um pedaço de matéria lá, que Deus pegou aquilo. Não, não. Deus chegou e criou a partir da palavra dele, dizendo, haja luz. Haja luz. É aí que começa a história. E aí, a gente até... Eu gosto de fazer uma comparação de tamanho, né? Eu até mandei um vídeo para a moçada, falando, olha, para a gente fazer uma comparaçãozinha. Aí aparece lá uma lua nossa, aí depois o Marte, Vênus, aí a Terra, que é um pouco maior,
aí Júpiter, que já é grandão, aí o Sol, que é 400 vezes maior do que a Lua. E aí a gente vai crescendo, e o Sol, na verdade, ele é só um ponto perto de estrelas maiores, né? Uma estrela conhecida como Antares, Antares é mais ou menos umas 80 vezes maior do que o nosso Sol. Aí depois a gente passa para as maiores e vai maior, e aí você vê lá, o Sol vira um pingo do lado de uma estrela grande, porque o nosso Sol, inclusive, é chamado de uma anã vermelha, né? É uma anã vermelha perto dos corpos celestes. E por que a gente fala desse tamanho? Porque foi Deus que criou todo, as pequenas, as grandes. Lá no livro de Jó, Deus fala para Jó, Jó, me fala uma coisa, você, por um acaso, você veio me dar conselho quando eu estava criando a Orion, a constelação de Orion? Quando eu estava colocando nome nas estrelas e colocando cada uma para fazer o seu passeio pelo céu, você me deu conselho? E Deus informa que Ele criou o universo. O que significa que Deus é muito maior do que o universo. E que Ele pode ter criado outros universos juntos com o nosso, que tudo faz parte de uma coisa chamada criação. A criação, ela não abrange só o universo, porque Deus criou o universo. Ele pode ter criado o que Ele tiver querido criar. E um Deus tão grande, Ele tomou a seguinte atitude. Ele escolheu o homem para ser seu filho. Escolheu o homem para ser seu filho. E voltando lá para a origem de tudo, a gente volta lá que a gente parou antes da criação do homem, né? No momento em que Deus acabou de criar os animais e tal, Ele criou o homem. Então a gente volta lá, a gente parou, né, no versículo 25 de Gênesis capítulo 1, tá? A gente tinha falado a respeito da criação, de Deus ter separado a água da terra, que Ele fala, vou fazer separação entre as águas e a terra, mas antes disso Ele ainda fala uma coisa muito interessante, que Ele fala, olha, e criou Deus as águas em cima do firmamento e abaixo do firmamento, e chamou Deus ao firmamento céus. Então ele está falando que Ele botou uma capa de água ao redor da terra, que vai aparecer lá de novo no dilúvio, quando Deus abre as comportas do céu, tá? E a água brota de tudo quanto é canto, sai da terra, sai do céu e tal. E nesse momento, na forma que eu entendo, porque é o único cataclisma que tem na Bíblia, né? A terra deixa de ser uma porção única de terra e ela se parte. Tem uma citação, inclusive, em Gênesis, que fala que, eu não lembro agora o nome do personagem que fala, mas a referência sobre ele é, nos dias dele a terra se dividiu. Então, no começo eu pensava que era uma divisão, assim, que você vai lá, bate umas estacas, né, e separa a terra. Mas o termo que está lá é que a terra se dividiu. Então, como isso deve ter acontecido por época do dilúvio, porque foi um cataclisma e juntou com esse monte de terra e pegou a crosta da terra, possivelmente já se partiu, e possivelmente os dinossauros foram tudo junto nessa, porque não existe duas criações. Não aparece dinossauro sendo criado, depois de milhões de anos cria o homem, depois mais bicho, não, criou tudo uma vez. E lá no versículo 26 começa essa história. Por que eu estou falando disso? Porque assim, eu posso acreditar naquilo que alguém que escreve um livro chamado A Origem das Espécies diz. Posso acreditar que lá, baseado no que o cara chama lá de possibilidade, porque evidência mesmo ele não consegue mostrar, não tem jeito. Ou eu posso acreditar no que a Bíblia diz. E Deus fala que Ele criou tudo, inclusive os répteis. E Ele fala assim, que criou todo réptil que andava sobre a terra. E chega no 26, Ele faz uma coisa diferente. Já está os animais criados, as aves criadas, os peixes criados, está tudo criado. Aí Ele chega e fala uma coisa espantosa. Ele fala, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Já começa com o verbo deixando tudo claro. Deus não fala, farei. Ele fala, façamos. Porque Ele não é sozinho. Deus não está sozinho. Deus não é sozinho.
Não é uma questão de estar, porque Deus não está. Deus é. Quando ele fala assim, eu sou o que sou, eu sou quem sou. Deus não fala assim, eu estou. Deus fala, eu sou. Por quê? Porque ele não está com outras pessoas. Ele é 3 pessoas. Ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. E aí ele diz o seguinte, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando alguém perguntar para você assim, quem você é? Qual que é a sua resposta? Eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu fui chamado para ser separado. Quando a palavra de Deus fala assim, pois a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele está falando disso. Que nós somos filhos. Todo mundo é filho? Não. O chamado é para todo mundo, mas quem aceita são só os filhos. E aí a gente volta a dizer, lembra, o caminho é estreito, a porta é estreita, e são poucos os que entram por ela. Quando a gente lembra do que a gente conversou lá sobre o livro de Apocalipse, né, sobre o livro de Revelações, a gente já sabe que depois dessa bagunça toda que vai ter agora, depois da vinda do anticristo, que a gente não vai estar aqui para ver, graças a Deus, a gente não vai estar aqui, né? A gente vai estar morando em outro lugar, né? Depois disso tudo, Jesus vai reinar sobre a terra por 1000 anos, lembra que a gente falou? Aí no final desses 1000 anos, que a gente acha assim que, puxa, todo mundo conviveu com Jesus reinando no trono, então as pessoas, né, quando o diabo for solto, né, todo o pessoal vai ignorar o diabo. Ninguém vai ligar para ele. E lá fala que ele vai sair para enganar as nações. Quem que vai crer o diabo? Mas o livro de Apocalipse fala que as nações vão seguir ao diabo. Então, o que a gente vê disso? A gente vê disso que o homem é mau. E quando a gente fala que as nações vão seguir o diabo, porque as nações, as pessoas são más, daquela época, eu digo para você que eu sou mau. A minha guerra é para eu não ser quem eu sou. É para que eu viva aquilo que Jesus é. Que eu tenha a mente de Cristo. Que é uma guerra. É uma guerra. Quando fala assim, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. É disso que ele está falando. Que nós não somos desse mundo porque a gente não quer ser um homem mau. Quando Deus destrói a terra por ocasião do dilúvio, ele fala assim, Deus viu que o procedimento do homem era todo mal. O homem só planejava mal, só fazia mal, porque o homem é mau. Mas acontece que Jesus veio para nos resgatar e para nos chamar de irmãos, co-herdeiros com Cristo, filhos de Deus, para mudar a nossa natureza. E como é que isso acontece? Quando Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ele está até citando que tinha uns bichos lá que era réptil. Tá? Para quem não sabe, dinossauro é réptil. Tá? E assim, por que eu entendo dessa forma? Depois a gente vai falar lá sobre o livro de Jó, no capítulo 41 e no 42, Deus é Deus que falando para Jó, disse Deus do meio do redemoinho. Aí ele pega e descreve 2 dinossauros. Contemplo o behemoth que eu criei contigo, que come erva como boi, a sua força está nos seus músculos da tal, endurece a sua cauda como cedro. Tem versão que fala que é hipopótamo, olha, hipopótamo tem rabinho de porco, não tem uma cauda para endurecer como cedro. Aí logo depois ele vai e fala assim, olha para o Leviatã, aí agora a coisa fica esquisita, ele fala assim, olha para o Leviatã, quando ele levanta a boca sai todo mundo correndo. E aí ele fala coisa pior, ele fala assim, o seu hálito faz incender carvões, chamas saltam da sua boca. Olha, eu não sei.
Mas na escola eu aprendi que isso é um dragão que solta fogo pela boca, e está descrito no livro de Jó. Se isso não for um dragão, é porque eu não entendo nada de dragão, mas lá está escrito. Aqui lá a descrição de, para mim, um tal de um dinossauro, que eu não chamo de pré-histórico, porque a história já começa com um homem andando com Deus no jardim. Então essa de que o homem veio das cavernas, evoluiu os macacos, olha, é uma questão. Primeiro que a Bíblia diz que o homem não é filho de macacos. É filho de Deus, criado por Deus. Tá? Quem quer acreditar que o homem veio do macaco, e você escolhe a família que você quiser. Tá? Se quiser fazer parte de uma família de macaco, tudo bem, faz para você aí, mas isso não tem nada a ver com a Bíblia, porque a Bíblia fala que nós somos filhos de uma família real, que é a família de Deus. Tá? E isso está escrito no livro de Gênesis. Está escrito que Deus criou você. Deus não te desceu da árvore e falou, ó, vou dar um tapa aqui para transformar, arrancar uns pelos e transformar você nessa cara bonita que eu tenho aqui. Não. Né? E ele continua falando. E disse Deus, olha só, Deus agora passa o cardápio, no versículo 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a terra, sobre toda a terra, e a toda árvore em que há fruto que dê semente, vai ser mantimento para você. No jardim do Éden, no começo, não tinha churrasco, não tinha morte. E ele continua falando. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, réptil, que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. Aqui está dizendo que não existia morte, não existia predador. Eu até vi um livro chamado lá, A Bíblia e o Futuro, um terror a Bíblia, o livro, A Bíblia e o Futuro, porque lá o cara fala que, olha, tem que entender que mesmo que houver restauração depois, sempre vai haver predador e presa. É porque não lê o livro de Gênesis, está escrito que não é assim. Tá? Não existe morte. Quando eu falo assim, e a morte já não existirá, não está falando da nossa morte de humano, está falando que a morte não existirá. Não haverá mais morte. E ele continua falando. E viu Deus tudo quanto tinha feito, tinha acabado de criar o homem. E eis que era muito bom. E foi tarde e manhã o dia sexto. E assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus terminado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Aí, já no capítulo 2 que nós estamos, 2:4, ele fala, essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia ainda um homem para labrar a terra. Tem gente que fala que antes do dilúvio não tinha chovido. Isso não é verdade, porque Jó, bem possivelmente, ele é de antes do dilúvio, porque ele viu uns bichos que morreu tudo no dilúvio. Tá? Então, eu não acredito que não tenha havido, porque Jó fala que tinha chuva, tinha neve, tinha tudo. Então, quem falar que não choveu antes do dilúvio, não sei baseado no que está falando, porque não é isso que a Bíblia fala. Mas fala que antes do homem ser criado, não. Ainda só tinha um vapor que subia da terra, e ele fala o seguinte, no 2:6, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a terra. E aí ele repete, agora ele conta como que ele fez, o homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e sobrou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Alma vivente não é espírito, alma. Teve até um cara que fez os estudos esses dias atrás, que eu até achei curioso, né, que ele fez uma análise, pegou um defunto, né, pegou a carne dele e foi fazer uma comparação entre a composição da carne humana, né, e o que a terra é. E é a mesma coisa, tá? Para quem não sabe, todo tipo de produto químico, todo tipo de elemento químico, na verdade, ele não é gerado na Terra. A gente recebe isso de algum lugar, ou vem do espaço, vem de estrela. Por exemplo, o ouro,
prata, tudo isso é gerado dentro de núcleo de estrelas. Não existe fábrica de alimento, fábrica de elemento num planeta rochoso. Mas não vamos entrar nisso não, senão vai ficar confuso o negócio. Mas, assim, a gente é feito de um monte de matéria. Então, você é feito de ouro, de prata, de alumínio, de níquel, tudo isso faz parte da sua composição. Tudo isso é pó da Terra. E é o que está escrito aqui. Não é a questão de evolução, é a questão de você é construído por Deus. E ele fala o seguinte, e aí que Deus continua falando assim, tinha um homem que era alma vivente, e plantou Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que ele tinha criado, que tinha formado. E lembra que esse homem que ele colocou lá era a imagem e semelhança dele, do Criador. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal também. Olha o que ele falou aqui. Aqui ele está falando que o mantimento do homem era planta. A comida era planta. Não tinha pé de bacon, tá? Não tinha nada disso. É a comida e o homem vivia bem. E era para viver para sempre. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e o rio se dividia em 4 braços. E ele dá o nome dos rios. É o Pison, que rodeia a terra de Avilão de Ouro, e o ouro dessa terra é bom, ali o bidélio, pedra sardônica, são pedras que têm nomes diferentes para a gente. O nome do segundo rio é o Gion, rodeia a terra de Cuxi. O terceiro é o Tigre, que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto é o rio Eufrates. Tá? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para o lavrar e guardar. Quando Jesus fala assim, eu trabalho e meu pai também trabalha até hoje, aqui está dizendo que antes do pecado, o trabalho não é fruto do pecado. Tá? O Senhor Deus criou o homem e colocou no jardim para o lavrar e guardar. E veja, o homem não era assim um sujeitinho muito simples, não. Porque essa descrição do jardim do Éden significa que o jardim era até grandinho para um homem só cuidar. Essa descrição fala que o jardim do Éden era mais ou menos o tamanho do estado do Sergipe. E o homem dava conta. Não sei se ele voava, se ele tinha poderes não sei do que, eu não sei. Eu sei que Deus criou o homem completo e que possivelmente a mente dele não era os 10% que a gente usa, porque ele era o homem completo, e que ele dava conta do trabalho todo. E o trabalho para ele era motivo de alegria e bênção. Tá? Não era sofrimento. E é o que está escrito aqui. Ele continua falando. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim você vai comer livremente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. Porque no dia que dela comer, certamente você vai morrer. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma ajudadora idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo, ave do céu, os trouxe a Adão para ver como ele lhes chamava. Ó, você imagina, sabe aqueles filmes que você vê um sujeito da Idade da Pedra, né? Que não sabe falar, só sabe babar e ter barba grande, né? Você imagina que ele daria conta de dar nome para os animais? Eu daria, por exemplo. Ó, trouxe todos os animais, ave do céu, e trouxe para botar nome. Eu dou conta de colocar nome de todo mundo. Agora, lembrar depois, pode esquecer, isso eu não vou dar conta de fazer, não. Ainda mais um monte de coisa aqui. Mas Adão pegou e fez o serviço completo. Botou o nome e o nome ficou e lembrava. Então, ele não era exatamente um sujeito assim que tinha cabeludo, barbudo e que andava com tacape no ombro. Está na cara que não era, né? E ele fala assim, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. Versículo 2,19 fala isso. Aqui você não está falando de alguém da idade das cavernas, você está falando de um sujeito que dava conta do serviço. E Adão pôs o nome a todo gado, versículo 20 de Gênesis 2. E Adão pôs o nome a todo gado, ave do céu, todo animal do campo, mas para o homem não se achava um ajudador idôneo. Então, o Senhor fez cair um pesado sono em Adão, ele se adormeceu, e tomou uma das suas costelas e a cerrou com carne no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus
tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão, né? É porque eu tô meio pensando aqui, é porque eu estava rindo, né? Não sei quem falou que a mulher já foi feita de costela e ficou assim, né? Se tivesse sido feita de filé, bom, enfim. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Porquanto, e aí já dá a regra, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, se juntará com a sua mulher, e serão ambos uma carne. Aquela coisa de você ficar morando com seus pais aí, ó, você dá um jeito na vida, tá? Lá em Gênesis já avisou que não era para ser assim. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, não se envergonhavam. Agora no capítulo 3, é que a coisa vai acontecer e que a gente vai falar disso depois. Mas eu vou fazer um spoiler. Eu vou fazer um spoiler que depois a gente vai passar mais devagar nesse assunto. Mas eu vou contar a história que a gente tem que gravar ela no coração, tá? Quando a gente fala a respeito de conceito, que eu falei mais cedo, a gente fala o Espírito Santo que venha sobre nós, e lá em Atos, línguas como fogo, e ficaram cheios do Espírito Santo. Do que nós estamos falando? Eu vou resumir o que aconteceu na queda. E por que a queda não pegou Deus de surpresa? Claro que não. Tá? Quando o homem desobedeceu a Deus, porque a queda não foi que ele comeu da maçã. Lá na Bíblia nem fala que é maçã, a gente vai ver isso depois. Não é maçã. E é um fruto, tá? Mas o problema também não foi o fruto, o problema foi que o homem desobedeceu, né? E o que aconteceu lá foi que Deus havia dito para o homem: olha, você não vai comer daquela árvore. Daquela árvore você não vai comer. Porque no dia que você comer daquela árvore, você vai morrer. Você imagina que Deus criou o homem querendo que ele morresse? O homem que ele criou à sua imagem e semelhança, e que ele tinha um plano, como a gente leu, em que Deus amava antes da fundação do mundo você. Você acha que ele queria que eu morresse? Mas acontece que Deus fala e Deus cumpre. Deus não é um homem para mentir, nem um filho de homem para se arrepender. Então, Deus sabia o que ia acontecer. E você sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi que o homem pecou. O homem desobedeceu. E quando ele desobedeceu e pecou, ele morreu. O homem morreu. Que era exatamente o que Deus tinha planejado que acontecesse. Porque, como a gente leu agora há pouco, o homem era uma alma vivente. E já Jesus fala que ele é espírito vivificante. Você vê espalhado pela Bíblia que se você é nascido do Espírito, do seu interior brotam rios de água viva. Então, você é luz, porque você reflete a luz que é Deus. As pessoas que buscam, que nem buscam, mas que você é colocado na vida das pessoas, elas encontram água viva, porque do seu interior brota água viva que vem do Espírito de Deus. É o que acontece, é que o homem peca e ele morre. Ele morre. Naquele momento em que ele pecou, ele morreu. Ele podia não ter caído morto e enterrado ainda, mas ele tinha morrido naquele momento. Porque Deus fala assim, que no dia que você desobedecer, você vai morrer. No dia em que dele comerdes. Deus fala assim, no dia. E Adão viveu mais, você sabe que ele viveu mais. Mas então ele morreu no dia em que ele comeu. Foi o dia que a morte entrou no mundo, que a natureza, ela bagunçou, que de repente passou a ter presa e predador. Tudo aconteceu naquele momento. O cipó subiu para cima da árvore e começou a estrangular a árvore. Tudo aconteceu no dia em que o homem morreu. Mas o amor de Deus, pelo homem que ele havia criado, a sua imagem e semelhança, fez com que o homem que morreu, ele falou, olha, eu disse que o homem ia morrer e o homem morreu. E eu preciso trazer ele de volta, eu preciso resgatar.
Eu preciso que ele seja salvo da morte que já aconteceu. Ele já tinha planejado isso. É por isso que ele mandou Jesus para buscar o homem morto. Ele mandou Jesus porque Jesus era 100% homem. E ele era um homem, então ele também tinha que morrer. Só que, para redimir, para ele ser o Cordeiro Santo, o Cordeiro puro, ele tinha dentro de si o quê? Qual que é o Espírito dentro de Jesus? O Espírito Santo. É o único Espírito que podia ter dentro de Jesus. É o Espírito Santo. Ele foi lá, ele também agora homem, ele foi lá no homem morto, pegou o homem morto pela mão e tirou ele da morte. E quando ele tirou o homem da morte, ele deu para o homem morto o seu espírito. Isso que mudou toda a história. Porque naquele momento, o homem que era alma vivente passou a ser espírito vivificante. E aqueles que receberam a Jesus passam a ter o poder de dividir essa glória. A glória que estava sobre ele. Essa é a história que está em Gênesis. Logo nos 3 primeiros capítulos, já está contada a história da nossa redenção. E aí Jesus traz o homem morto de volta à vida, e agora já não traz mais de volta como uma alma vivente, mas sim como um espírito vivificante, como um filho de Deus, porque o homem recebeu, então, a Jesus como seu Salvador. E é difícil de acreditar, as pessoas não querem, claro que não quer. Mas olha só o que está sendo oferecido para todo mundo. Aí Jesus vai lá, pega pela mão o homem morto, levanta ele e fala assim: você está vivo agora, por causa do meu sangue, eu paguei o preço da sua desobediência. É isso que acontece, e nesse momento é que ele transforma o homem numa alma vivente que ia morrer e que morreu, num homem eterno. É nesse momento que Jesus coloca a eternidade no seu coração. Então, diante disso, diante desse quadro, é que a gente consegue olhar ao nosso redor e dizer: não tem nada, nada que possa ser melhor do que isso. O mundo não tem condição de oferecer absolutamente nada melhor do que isso. E a gente nem tem noção de até que ponto vai isso, porque a palavra de Deus ainda fala que nem olhos viram, nem entrou no coração do homem. Você nem imagina o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso está escrito em Gênesis. Isso está no 1º, no 2º e no 3º capítulo. Nós nem começamos direito a Bíblia e Deus já entregou o jogo. Já falou assim: pode acreditar, eu sei o que estou fazendo. Sempre. Senhor Deus, nós somos imensamente gratos pelo teu amor derramado, porque o Senhor fala aos nossos corações, porque o Senhor deixou escrito a tua história e diz que é a nossa história essa. Nós esperamos ansiosamente que o Senhor venha nos buscar, porque o Senhor fala na tua palavra que desde antes da fundação do mundo, o Senhor já queria estar junto com a gente. E o Senhor veio nos buscar, veio nos tirar da morte. Senhor Deus, dá-nos, ó Pai, a visão além do alcance, que a gente possa olhar ao redor com os olhos do teu Espírito, que é o Espírito de Jesus, que habita em nós. Senhor Deus, que a gente possa ver com esse mesmo Espírito, que a gente possa entender o que é a mente de Cristo. É sabendo que o Espírito que estava em Jesus é o que habita em nós. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a gente consiga ver as coisas do alto
as coisas que são lá do alto, e que a gente possa levantar os nossos olhos para ver que Jesus está vindo buscar a gente. E que todo o tempo que a gente tiver é para dizer para aqueles a quem o Senhor já chamou que a verdade está em ti, ó Pai. E falar do teu amor por nós, para trazer os nossos irmãos que ainda não vieram. Senhor Deus, fortalece a nossa mente, fortalece o nosso coração, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nós temos visto só arranhado a superfície daquilo que o Senhor tem para nós. E nós queremos te conhecer, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai, nesses dias esquisitos. Que não haja medo ao nosso redor. Porque o verdadeiro amor, que é Deus, lança fora todo medo. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor contou a história toda, deixou por escrito, para que a gente pudesse conhecer a verdade. Nós te agradecemos pelo teu carinho, pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a minha torcida para que não tenha semana que vem continua firme e forte, tá? Mas se tiver, a gente vai continuar em Gênesis, amém? Deus abençoe todo mundo. Nossa, nós estamos aqui com uma saudade de vocês não têm noção, tá? Mas uma hora a gente encontra, tá? Deus abençoe. Abração, turma. Tchau.